Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanderleia e nós estamos juntos para mais uma aula de reforço. Hoje nós já estamos na aula 20. Então, lembrando que a gente precisa do material. Se você não pegou ainda o lápis, a borracha e o caderno, coloca uma pausa, vai rapidinho lá pegar o material, aí volta aqui comigo. Então, nós vamos começar fazendo a escrita do alfabeto. O alfabeto ele tá aqui na lousa. As letrinhas em vermelho são as vogais, o A, E, I, O, U, e as letrinhas em branco são as consoantes. Então, coloca uma pausa no vídeo, copia no seu caderno o alfabeto. Terminando, aí você volta aqui para a gente fazer a leitura do alfabeto. Eu gostaria que você repetisse comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem, então agora para a gente começar, você vai escrever no seu caderno o dia de hoje, vai pular uma linha, vai escrever o seu nome completo e no alfabeto que você já escreveu, você vai circular as vogais. Lembra, as vogais são aquelas letrinhas que apareceram em vermelho: o A, E, I, O, U. Se você ainda tiver dúvida, volta um pouquinho no vídeo, coloca uma pausa onde o alfabeto está na lousa para você circular as letrinhas corretas. Terminando, despausa o vídeo e volta na aula comigo. Agora nós vamos lembrar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós falamos da letra V, que é uma consoante, e a gente junta ela com a vogal para a gente formar a família silábica. Então, aqui eu tenho o vá, vê, vi, vô e o vu. E eu trouxe algumas palavras que começam com a família silábica do V. Então, com a sílaba vá, nós temos a palavra vaca. Tá vendo? V e o A. Depois, com V, nós temos vela. V e o E. Com vi, temos violão, o V e o I. E com vô, eu trouxe a palavra vovó, com V e o O. E por último, o vu. Eu trouxe a palavra vulcão, o V e o O. Lembraram? No nosso alfabeto, depois da letrinha V, vem a letrinha W. O W não é uma letra que a gente usa muito, então tem só algumas palavras que se escreve com ele. Então, a gente só vai conhecer a família silábica do W. Ele é uma consoante e a gente vai juntar ele com a vogal para a gente construir uma sílaba. Então, primeiro, eu tenho um W com a vogal A e ele vai formar o som de UA. O W com a vogal E, que vai formar o som de UE. O W com a vogal I, que vai formar o som de UI. O W com a vogal O, que vai formar o som de UO. E o W com a vogal U, que vai formar o som de U. Então, aqui nós temos o A, o E, o I, o O e o U. O W parece que tem o som de U, tá? Então, repete comigo, por favor. O A, o E, o I, o O e o U. A próxima letra do alfabeto, depois do W, é a letrinha X. Então, o X é uma consoante e eu vou juntar ele com as vogais para formar a família silábica do X. Então, primeiro, eu pego o X, coloco com a vogal A e eu tenho a sílaba chá. Depois, eu pego o X, coloco com a vogal E e tenho a sílaba che.
Depois o X com a vogal I e tem a sílaba X. O X com a vogal O, eu tenho a sílaba XO. E o X com a vogal U, eu tenho a sílaba XU. Então, a família silábica do X é chá, xê, xi, xô, chu. Repitam comigo, por favor. Chá, xê, xi, xô, chu. Agora eu trouxe aqui de novo a família silábica do X novamente, que é o chá, xê, xi, xô, chu, e eu trouxe 5 imagens. Primeiro, eu tenho o chale, depois xerife, xícara, xodó e xuxa. Aí eu gostaria que você colocasse uma pausa no vídeo, tentasse perceber qual dessas 5 palavras começam com a sílaba chá, qual que começa com xê, qual que começa com xi, qual que começa com xô e qual que começa com chu. Depois que você analisar, você despausa o vídeo e volta aqui na aula. Conseguiram analisar? Então, agora nós vamos fazer juntos, tá? Então, aqui a gente tem as palavras chale, xerife, xícara, xodó e xuxa. E você tinha que perceber qual dessas palavras começa com cada uma das sílabas que nós temos aqui em cima. Então, vamos começar pela sílaba chá, que é o X e o A. Qual dessas palavras começa com a sílaba chá? É a palavra chalé. Perceba que quando eu falo chalé, o primeiro som que sai da minha boca é o som chá. Então, começa com a sílaba chá, X e o A. A segunda sílaba é a sílaba xê, o X e o E. Qual dessas palavras começa com a sílaba xê? É a palavra xerife. Mais uma vez, quando eu falo xerife, o primeiro som que sai da minha boca é o som xê. A próxima sílaba é a sílaba xi, que é o X e o I. Qual dessas palavras começa com a sílaba xi? É a palavra xícara. Xícara. Quando eu falo xícara, o primeiro som que sai da minha boca é o som xi, o X e o I. A próxima sílaba é a sílaba xô. Qual dessas palavras começa com a sílaba xô? É a palavra xodó, o X e o O. Então, quando eu falo xodó, o primeiro som que sai da minha boca é o som xô. E a última sílaba é a sílaba chu, o X e o U. Qual dessas palavras começam com a sílaba chu? É a palavra xuxa. E Xuxa tem 2 sílabas da família silábica do X. Então, ela tem o Xu, que é o X e o U, e tem também o Xá, que é o X e o A. Xuxa. Agora, nós vamos fazer o nosso desafio. Aqui na lousa, eu trouxe 4 imagens. Primeiro, eu tenho um tatu, depois o pepino, a tesoura e o tapete. Percebam que o tatu, o pepino e a tesoura têm o nome escrito embaixo. Já o tapete não tem o nome escrito. Para eu escrever a palavra tapete, eu preciso de 3 sílabas. Primeiro, a sílaba tá, depois a sílaba P
por último, a sílaba T. Essas 3 sílabas estão nos nomes escritos acima. Então, tatu tem uma sílaba que vai me ajudar a escrever tapete. Pepino tem outra sílaba que vai me ajudar a escrever tapete. E tesoura também tem uma sílaba que vai me ajudar a escrever o tapete. Então, eu peço que você coloque uma pausa no vídeo e tente escrever a palavra tapete. Você precisa de 3 sílabas. Depois que conseguir, você despausa o vídeo e volta na aula. Conseguiram fazer? Então, vamos analisar juntos agora, tá? Então, eu preciso escrever tapete. Eu sei que eu preciso de 3 sílabas. A primeira, a sílaba tá. A segunda, a sílaba P. Por último, a sílaba T. Primeira imagem que eu tenho aqui é do tatu. Tatu. Eu tenho alguma sílaba que vai me ajudar a escrever o tapete? Tenho a sílaba tá, que é a primeira do tatu. Depois, eu preciso escrever o P. Então, tapete, eu já tenho a sílaba tá. Preciso do P. Aqui eu tenho a imagem do pepino. Pepino, tem a sílaba P? Tem o P e o E. Então, eu já escrevi o tá e já escrevi o P. Agora, eu preciso escrever o T. Aqui eu tenho a imagem da tesoura. Tesoura, tem alguma sílaba que vai me ajudar a escrever a palavra tapete? Tem a sílaba T. Então, aqui eu peguei o tá de tatu, o P de pepino e o T de tesoura e formei a palavra tapete. Agora, nós vamos fazer novamente o desafio, só que alterei a imagem, tá? Então, aqui eu tenho 4 imagens: o sapo, o pato, o tomate e o sapato. Então, o sapo, o pato e o tomate têm o nome escrito. E o sapato não tem, e a gente precisa escrever o nome dele também. Então, você vai olhar na palavra sapo se tem alguma sílaba que vai te ajudar a escrever sapato. Depois, você vai olhar na palavra pato se tem alguma sílaba que vai te ajudar a escrever sapato. E, por último, na palavra tomate, se tem alguma sílaba que vai te ajudar a escrever sapato. Depois que você identificar, aí você despausa o vídeo e volta aqui na aula. Conseguiu analisar? Então, agora nós faremos juntos, tá? Então, eu preciso escrever a palavra sapato. Preciso de 3 sílabas, a sa, a sílaba pá e a sílaba to. Primeiro, eu tenho aqui a palavra sapo. Sapo. Tem alguma sílaba que vai me ajudar a escrever sapato? Tem, ele tem a sílaba sa. Depois, eu tenho a palavra pato. Então, eu já escrevi o sa. E aqui, eu tenho a palavra pato. A palavra pato, tem alguma sílaba que vai me ajudar a escrever sapato? Tem 2 sílabas, a pá e o to. Então, eu posso pegar as 2 sílabas que eu vou formar a palavra sapato. Depois, eu tenho a palavra tomate. Tomate, tem alguma sílaba que vai me ajudar a escrever sapato? Tem também, tem a sílaba to, mas eu já peguei lá do pato, né? Aqui, ó, sapato. Então, eu não vou mais precisar da sílaba to do tomate. Então, vocês conseguiram perceber que eu pegando um pedacinho de cada uma das palavras aqui em cima, eu consegui formar uma nova palavra.
Agora, para a gente finalizar, eu vou deixar uma atividade que é importante que você faça no caderno, porque as atividades é que nos ajudam a reforçar a nossa aprendizagem. Então, você vai escrever a família silábica do W, o A, o E, o I, o O e o U, e a família silábica do X, chá, xê, xi, xô, chu. Feito isso, você vai copiar também as palavras que estão no nosso desafio. Fizemos 2 desafios, você copia todas as palavras que estão lá, inclusive as palavras que nós formamos juntos, tapete e sapato, tá bom? Então, eu te espero na próxima aula. Um grande beijo!